Os evangelhos têm uma leitura mais fácil, por forma de escrita. Mas quando a gente passa para qualquer livro da Bíblia, eu sempre digo ao aluno, existem formas de ler. Você pode ler como um livro normal, como qualquer livro. Você pode pegar assim, eu estou lendo um jornal. Você pode ler a Bíblia como um jornal. Só pegando a informação e passando com os olhos e etc. Batendo meta, como alguns fazem, né? Eu li um capítulo, li dois. É uma forma de ler. Não é a mais proveitosa, não é a mais vantajosa, também não é a mais rentável nesse tipo de conhecimento. Mas existe uma outra forma de ler a Bíblia, que a gente chama de forma de meditação, que é quando você lê e procura se identificar com o texto. Você pega, por exemplo, 1 Samuel e olha para ele e fala assim, peraí, eu vou ler esse texto, e quando eu ler a história, por exemplo, de Saul, olha, eu vou pensar, Deus me ajuda, para que eu não venha ser precipitado como Saul, que eu não venha tomar atitudes erradas como Saul. Olha aqui, Saul foi escolhido por Deus. Ao contrário do que muitos dizem, né? Saul é a escolha dos homens, Davi é a escolha de Deus. Não, senhor. Deus escolheu os dois. O Saul foi Deus que escolheu e o ungiu. Agora, a forma como ele lidou com aquilo, que não se conhece. Então, Senhor, essa forma de meditação ou leitura devocional é uma leitura que a gente faz tentando trazer alguma coisa para a nossa vida nesse texto. Mas existe uma terceira, que é a forma como nós vamos lidar com a Bíblia a partir de agora, capítulo, livro por livro, nos 66 livros da Bíblia, que é a chamada leitura sistemática ou leitura panorâmica, porque ela se atém a observar os pontos principais para dar enredo à leitura bíblica, para contextualizar, olhar para a Bíblia Sagrada e parar de ver ela como um livro apenas em cada livro e olhar ela como um compêndio, um conjunto que forma um todo. Anexar a história, entrelaçar os textos, passar pelas experiências e começar a olhar com mais atenção. Quer ver? Olha para mim, só para mim. Não caia na tentação de olhar para outro lugar, só olha para mim. Agora olha para o chão, pro seu pé. Olha para o seu pé. Não olha para mim, não olha para o seu pé. Tá ótimo? Eu só o Will olhar também, tá aí eu vou. Olha para o seu pé. Eu vou falando, olha esse exercício, olha como é que é seu cérebro. Continua olhando para o seu pé, seu número 35, 32. Meu amigo, sem olhar para trás, não vai me roubar nesse jogo. Você notou que lá no fundo da igreja, quando você entrou, você notou que um rapaz no último banco sentado de camisa vermelha? Quem notou, levanta a mão. Tá. Não é para olhar, né, irmão? Não é para olhar. O exercício é exatamente esse, para não olhar. Por que ninguém automaticamente não falou, não tem ninguém de camisa vermelha lá atrás? Porque você não prestou atenção. É esse tipo de leitura que eu vou fazer agora que precisa corrigir isso. Você passar por coisas na Bíblia que você não prestou atenção. Isso vai causar em você 3 coisas. Eu sei que não é nosso assunto, tá? Não estou fugindo do assunto. Não é meu curso aqui não é de leitura dinâmica. Mas a leitura com mais atenção, essa leitura panorâmica, ela vai fazer você olhar para os detalhes. Veja bem, eu perguntei, agora você olhar para o chão, você não olhar para o chão, entendeu? Eu perguntar de um momento atrás, ninguém respondeu automaticamente. Não tem ninguém, professor, lá de cabelo quando eu entrei. Você pensou, procurou e ficou na dúvida. Por quê? Porque você não prestou atenção nisso. Você sabia que você lê a Bíblia da mesma forma? Passa de uma forma reta e perde um monte de coisa. Quer ver? Olha isso que eu vou falar para você. Quem aqui, na história de José, o filho de Jacó, o governador lá do Egito, na história de José, se recorda de um personagem que foi guia para José? Um homem ou mulher foi guia para José? O guiou, um homem que o guiou, você lembra dele? Você passou por esse texto várias vezes. Até durante a pregação você passou. E nunca prestou atenção que quando José vai encontrar o irmão a primeira vez, ele está perdido. Até que um varão encontra ele. Ou melhor, ele encontra o varão, mas ele não toma a iniciativa. É o varão que toma a iniciativa e diz: você sabe para onde você está indo? Aí ele fala: estou procurando meus irmãos, você sabe onde eles estão? Aí ele fala: eles estavam aqui e foram para Dotã. Ou seja, ele sabe o passado e sabe o futuro. Que varão tremendo, hein? Você nunca prestou atenção nele, né? Vou pregar sobre ele, só por causa
leitura bíblica com muita pressa e vontade de bater meta. Tá vendo? Eu vou ler 2 capítulos por dia. Eu falei para meus alunos esses dias: gente, lê 4 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia 4 vezes no ano. Para que eu falei essa besteira? Os caras perturbados. Ai, vou bater meta. Que meta? A Bíblia não é para bater meta. A Bíblia é para você ler e aprender, e provocar, e ter experiência. Quer ver? Quem quer saber? Eu não sei quem quer saber. Mas eu amo ler e ver, observar a Bíblia, tem marcações. Porque isso não está sendo feito uma leitura panorâmica, uma leitura sistemática. Está sendo feita uma leitura de aprofundamento. É isso que nós vamos fazer livro por livro da Bíblia. E a partir do momento que você vai fazer isso, você vai começar a ampliar a sua visão e a sua experiência com a Bíblia será diferente. Não tem tanta coisa. Por exemplo, no livro de Esther. No livro de Esther, você lembra de um momento onde é feito o jogo de dados? Está escrito lá. Jogo de dados. Pastor, não tem dado nesse jogo de azar, você está desviado. Tem um personagem do livro de Esther que joga dados. Ah, pastor, você está doido aqui. O que eu estou dizendo? Eu estou brincando assim com isso, porque é uma forma de expressar, tá? Fica, porque a gente faz a leitura e não presta atenção nos detalhes. Que nem aqui é aberto? Não é aberto. Alguém lembra a cor do meu tênis? Só para de pretos, pastor. E olha aí. Porque às vezes ministrando, eu falo assim: mulher não vê, mulher filma. Eu tenho uma atenção muito grande. Por quê? Porque a mulher, ela enxerga com outra percepção. Você enxerga primeiramente com a habilidade, homens, de enxergar, que a gente chama de visão racional, que é tudo que tua mente, teus olhos captam, tua mente registra. A mulher não. Tudo que ela vê, ela sente. Ela sente. Por isso que a mulher não se apaixona só pelo cara bonito. Ela se apaixona pelo cara bonito, que transmite segurança. Eu falei negócio de casamento, né? Mas eu estou dando ideia de percepção diferente. A forma como você percebe. Você, queira Deus, vai começar a perceber a Bíblia de uma forma diferente. Amém? Amém. Isso é tão real. Página 60. Eu não vou ler essa introdução aqui não, eu já vou partir logo para a introdução aqui direto. O Antigo Testamento, dentro da cultura judaica, ele é chamado Tanakh. Tanakh é a junção de 3 palavras: Torá, Nevim e Ketuvim. Essas 3 palavras significam lei, profetas e escritos. A tradição judaica olha para todo o Antigo Testamento e os não vê como um livro. Antigo Testamento vê como uma série de rolos, que tem ali os escritos da sua história e principalmente da revelação de Deus dentro da sua história. Pode parecer vaidade, mas o judeu entende que Deus se revelou por meio deles. Só que isso não é toda a verdade. Antes deles existirem, Deus já estava se revelando. Mas esse conceito deles diz respeito ao apelo que eles têm às Escrituras. Isso é tão poderoso, irmãos. Eles têm um zelo com as Escrituras que é de admirar. O zelo e a preocupação, a forma como eles lidam com as Escrituras. Nós vamos passar nessa matéria sobre cada um dos 39 livros. Na verdade, os 24 da Bíblia judaica, os 39 da nossa Bíblia protestante. Nós vamos ver o contexto, o ambiente, vamos prestar atenção em alguns detalhes que talvez você passou e não prestou atenção. Com isso, eu quero te encorajar a fazer um propósito de ler a Bíblia com inteligência. Não ler a Bíblia de forma boa, não, mas de uma forma mais produtiva. Desenvolva o hábito de destacar aquilo que mais chama a tua atenção. Destacar palavras difíceis para procurar significado. Procurar conexões. O que é procurar conexões? Puxa, Deus nos chamou um Abraão, viu? Abraão? Ele é pai de quem? Opa! Abraão, pai de Isaac. A conexão que você está fazendo. Faz conexão, porque isso é um exercício mental maravilhoso. Olha, 2 coisas que fazem você viver mais: andar e trabalhar com o cérebro. Quer viver mais? Quem diz é a própria saúde. Anda mais, exercita mais o cérebro. Não seja um leitor superficial, seja mais profundo. E eu não estou dizendo isso para você pregar, para você ser um professor. Não, para você ter uma experiência melhor com a Bíblia Sagrada.
para você ter uma experiência mais profunda com a Bíblia Sagrada, para você se aprofundar ainda mais. Olha só, eu fiz um exercício em um livro de Miguel de Cervantes chamado Don Quixote. Eu fiz um resumo desse livro todinho. Não para publicar, eu fiz por prazer. Eu gosto de ler. E eu fiz um resumo por escrito. Nunca vai ser publicado, porque eu não sou comentarista de literatura, para quem tem essa atenção. Mas eu fiz por apreciar. Eu tenho condição de escrever capítulo por capítulo. Ah, pastor, mas isso aqui não é. Isso aqui é porque você escreveu. Sim, você escreveu, você decora. Mas não é obrigado a fazer isso. Mas fazer apontamentos. Ter uma leitura mais produtiva, mais aprofundada, mais qualificada. Isso vai fazer com que você comece a ter um relacionamento com a Bíblia diferente. Um relacionamento mais profundo, mais sólido. Amém? Amém. Vamos começar? Eu já apresentei em outros momentos, na matéria anterior, a divisão, as classificações dos livros da Bíblia. Então, partir logo do primeiro do Pentateuco, apresentar a primeira divisão que é o Pentateuco, que está na página 63. O Pentateuco é uma expressão grega que significa 5 rolos, ou livros. Compreende na Bíblia Sagrada os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Origens, Êxodo do Egito, Levítico, dos levitas, sacerdotes, Números, recenseamento dos hebreus, e Deuteronômio, segunda lei ou repetição. Cada um desses livros aqui, que nós vamos usar inicialmente, que é o Pentateuco, o 5 primeiros livros, trazem para nós uma riqueza profunda. Eu estava no meu coração, quanto mais eu pensava na aula de hoje, estava mais difícil falar dos outros, eu queria falar de Gênesis. Porque o Gênesis é um protótipo de toda a Bíblia, está lá em Gênesis. Gênesis é um roteiro da Bíblia toda. Se você puder resumir, a Bíblia está lá no Gênesis todinha, a Bíblia é resumida. Por quê? Porque foi o profeta que disse. Deus é aquele que anuncia as coisas, anuncia o fim desde o princípio. O livro do Gênesis é muito rico por isso. Mas vamos aqui a questão do Pentateuco, sua importância, na página 63. Importância cósmica. Explica a causa primeira da existência do cosmos, do universo. O princípio unificador de tudo, tão procurado às cegas pelos filósofos clássicos, está compreendido na primeira sentença. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. No princípio fez Deus. No princípio criou Deus. No princípio, Deus é a origem. Deus é o dono. Deus é o start. Deus é o primeiro passo. Deus é o começo de tudo. E essa não é uma doutrina exclusiva do livro do Gênesis, mas a Bíblia toda sagrada vai defender essa tese até o final. Deus é a origem de tudo. E essa visão cósmica de tudo que existe faz com que nós, como cristãos, tenhamos uma certeza e uma resposta para a pergunta que muito é feita na academia: de onde nós viemos? A Bíblia responde. E olha que curioso. Por anos a gente foi satirizado e zombado por essa percepção de Deus como Criador, essa questão cósmica de relacionar Deus com a origem de tudo. Deus é o Criador, você acredita nessa fantasia? Mas tudo vem do Big Bang. E um dos grandes propagadores dessa teoria, qual foi? Quem foi? Você lembra dele? O Dennis Steve. Seu sobrenome é real. Só que ele defendeu isso por muitos anos. Só que no final da vida, a teoria já não é mais essa. Para quem não lembra, uma breve história do tempo, o livro, tá? Uma breve história do tempo, do nosso amigo Ralph, ele vai desconstruindo as teorias, dizendo o seguinte: não foi só um Big Bang, foi vários Big Bangs, um atrás do outro. Por que ele fez isso? Porque alguém tem que tentar no start. Ainda na insistência de negar a ação de Deus, ele cria Big Bang dentro de Big Bang. Olha que interessante. A teoria do Big Bang diz que tudo surgiu de uma pequena partícula e foi expandindo até o que é hoje, ainda continua em expansão. O telescópio Hubble fez fotos maravilhosas, incríveis do universo, mas o grande problema que ele lidou foi o seguinte: ele passou as fotos do universo, ele fez uma foto do tempo. Como assim, pastor? O tempo, vai para a foto do tempo da água. Quando você tira a foto da luz, você tira a foto do tempo. A luz, ela navega pelo tempo. Quando você tira a foto, na física, ela tira a foto do tempo. Cada foto é um tempo. Com o estudo dessas fotos, eles concluíram que o universo não está expandindo e não expandiu como as teorias do Big Bang. Mas ele já foi originalmente um produto pronto.
Não surgiu de algo pequeno, surgiu de algo complexo. Algo complexo lembra do quê? Gênesis. Haja e ouve. Você passava a acreditar em Deus? Não passava. Mas a consciência de uma possibilidade de erro aumentou. Aí a gente quer satirizar, porque pergunta isso e fala: eu já sabia. Importância étnica. O Pentateuco descreve a origem e expansão das 3 divisões raciais do mundo: oriental, negroide e ocidental. Essa ética aqui não é questão de ética comportamental, mas ética social, relações de sociedade. Tem diferença, pastor? Não, elas são interligadas. Dentro da sociologia, o homem lida com o lugar onde ele está e a sociedade ao seu redor, para limitar o comportamento. O princípio do livro de Gênesis é apresentar a origem das raças e as suas diferenças, que é a matriz da sociologia, tá? A sociologia trata da origem da sociedade para lidar com as relações sociais. Importância histórica. Esses livros são os únicos a traçar a origem do homem em uma linha contínua a partir de Adão. Sua intenção não é apresentar a história completa das raças, mas apresentar um relato da implantação do reino teocrático no mundo e do plano de redenção da humanidade. Observe, uma das teorias mais fortes da filosofia com relação à humanidade é que a humanidade vive dentro de um ciclo. Acaba geração, vai geração e nós sempre vamos existir. Nunca vai acabar. Ou seja, a história da humanidade é cíclica, um ciclo de repetição. O livro do Gênesis vem na contramão dizendo: não é cíclica. Ela não vai se repetir. Ela está em formação e construção numa linha reta. Por quê? Porque o Deus do começo está esperando o final do desfecho. Não está repetindo a história, está construindo a história. Mas você está meio filosófico, eu estou dizendo, tá? Não faça isso comigo. Vai valer a pena. Importância teológica. Esses livros tratam da criação do homem e sua queda, das alianças de Deus e sua promessa de enviar o Redentor. No âmbito teológico, o livro do Gênesis principalmente, ele trata da importância e do significado da redenção. Só dá para entender por que Jesus morreu na cruz de Calvário se você compreender o livro do Gênesis. Se não houver uma compreensão disso, não faz sentido algum Jesus ter morrido na cruz. Pastor, eu sou pecador. E por que você é pecador? A resposta está no livro do Gênesis. Por que Deus tem que morrer na cruz? Por que ele tem que se importar comigo e não me deixa para o inferno? Lá no Gênesis também responde isso. Então por que eu não consegui, nesses tempos toda a humanidade, não consegui resolver o problema do pecado sem precisar de um redentor, de um salvador? O Gênesis também responde, o Êxodo complementa, e assim por diante. Importância profética. Esses livros dão origem aos temas proféticos mais importantes da Bíblia. A história centralizada nos Messias, associada à profecia nela centralizada. Pastor, nos Messias, não é um Messias só, não é um Salvador só? Aqui não é a salvação geral, não. É a salvação especial em cada ocasião. Deus usou Moisés, Deus usou o outro, o José, para ocasiões específicas, para culminar no grande Salvador para a humanidade. Com isso, nós vamos para o primeiro livro. O esboço está tão lindo aqui, mas eu prefiro não usar ele para ficar tão preso. O livro do Gênesis, como eu disse, começa com uma sentença de ordem absoluta. Toda vez que você ouvir um professor falando isso, não se esqueça. Tudo que é na ordem absoluta é inequívoco, sem brecha de contestação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui não está. No princípio, possivelmente. No princípio, talvez. Não. Deus criou, é fato. A Bíblia apresenta Deus como um criador, como um doador, como um Senhor. O livro do Gênesis, ele se inicia com as origens, os princípios. Nós temos o princípio do homem. Nós temos o princípio da terra. Nós temos o princípio da organização dos satélites e do universo. O universo está lá? Sim. Toda a organização já está estabelecida lá no livro do Gênesis. Quando eles iluminaram do dia, iluminaram da noite, sabe o que eu estou dizendo? Organização cósmica. O universo está sendo moldado, organizado, elaborado. Não sei se você é como eu, gosta de fazer perguntas difíceis. Se Deus organiza no Gênesis, aonde Deus está um capítulo antes do capítulo do Gênesis?
Pastor, o senhor está louco? Não tem nada antes disso. Como não? Como não? A própria Bíblia diz isso. Eu vou dar um spoiler. Lá no Evangelho que João escreveu, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é antes do Gênesis. Por quê? Nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, ele está dizendo assim: antes dele dizer haja, não foi falado. Então, antes do capítulo 1 do Gênesis, quem está lá é Jesus. Aonde? Fazer o quê? Aí pega leve, né? Aí tô querendo demais. Pergunta quando chegar no céu. Mas olha que curioso, esses inícios que tem no livro do Gênesis, a própria criação, a forma como Deus vai organizando, e aqui mostra o caráter de Deus. Deus não é só Deus não é só sistemático, Deus também é estratégico. Pastor, sistema não é estratégia não, porque sistemático é organizado. Estratégia é organizar com um propósito. Deus organiza com um propósito. Olha só, para a curiosidade de vocês, se Deus tivesse colocado a Lua 30 centímetros fora da órbita que ela está hoje, a órbita da posição dela em relação à Terra, orbitando, girando. Se ela tivesse 30 centímetros mais próximo, eu lamento, Santos não existiria. Não, você não iria para a praia em Santos, nem Guarujá. Meu tio já era. Meu tio mora. Ilhabela acabou. Tudo isso aí não existiria por causa das marés que são influenciadas pela presença orbital da Lua. E isso foi organizado no livro do Gênesis. Glória a Deus. Um detalhe curioso no livro do Gênesis, capítulo 1, nesse livro tão precioso. O que vem primeiro? O homem ou o jardim? Ficou na dúvida, né? Jardim, eu diria jardim. O que vem primeiro, o homem ou o jardim? Eu diria jardim. Irmão, você tem certeza, né? Jardim é a tua saída, né? Porque você está com receio de falar, não é pegadinha, não, é uma pergunta honesta. E o que viu antes do jardim? Mas, pô, o senhor está complicando a nossa vida. Eu estou no capítulo 1 do Gênesis, tá? A propósito, os 3 versículos. A terra, irmão. A terra vem antes do jardim. Porque a terra não chama Éden. Ou melhor, a terra chama Éden, o jardim das terras do Éden. O Éden é maior do que o jardim. E Deus mandou cuidar até fora do jardim. Por que como não cuidou? Porque nem deu tempo, ele caiu ali. Aí você tem um rabino aqui agora, um judeu, como meu professor, falaria assim: segura, professor, você está limitando do capítulo 1, do capítulo, versículo 1, no princípio criou dos céus e a terra era sem forma e vazia, até o versículo 3, haja. Tem ali uma lacuna de pelo menos milhares de anos. E do versículo 3 até o 10, 7.000 anos. Galera, eu, né? Palmeirão, onde você tirou isso? Aí ele fala que é dos midrashos, os comentários do pai. Aí você não tem isso na Bíblia, não tem a datação na Bíblia. Só temos uma precisão aproximada com base no nosso calendário hoje. E aproximada. Por isso que quer dizer que os dias da criação não são exatamente 7? São 7 dias. Porque você quanto tempo dura 7 dias? Para os judeus são 6 horas. Ou só 12 horas. Para você é 24. E para a Bíblia pode ser mais do que 24. Ou pode durar bem menos. Essa é uma informação de extrema relevância. Mas nos estimula a pensar no que Deus estava construindo de forma sistemática e com propósito. Com essa criação tão linda, um jardim preparado, nós temos ali um homem criado no pó da terra. Criado no jardim, criado em Deus, com Deus em algum lugar, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e o colocou no jardim. Quer dizer que ele não estava lá. Então, de onde foi a terra que Deus usou para criar o homem, se o homem não estava no jardim? Deixa eu ver, você está acreditando? Você não vai ficar assim, pastor, você está falando umas coisas aí. Sei não, você está meio estranho. Por partes. No capítulo 1 do livro de Gênesis,
Gênesis, Deus não tem usado a vida para passear. No capítulo 1, Deus escreve tudo que ele está fazendo. Só que no capítulo 2 ele continua repetindo algumas coisas que ele fez. Não toda a criação, mas principalmente o homem. Então nós temos a criação do homem finalizando no capítulo 1, versículo 26 e 27. Mas nós temos a repetição no capítulo 2 de novo, complementando a obra no 7º dia. Porque ele trabalhou no 7º, ele descansou no 7º, fez os dois no 7º dia. Deus ocupou todos os dias da criação fazendo alguma coisa. Isso dá para nós a apresentação das cortinas da história da humanidade. Tudo que existe. Só que continua a leitura bíblica, continua a apresentação, a observação. Qual que é o próximo passo? Deus diz para o homem, olha o que Deus diz para o homem: domina sobre as aves dos céus, peixes do mar, sobre os répteis da terra, domina sobre tudo. Deus diz que abençoa, agora é o teu trabalho, domina sobre tudo, governa, exerce governo. O que acontece com o que Deus faz? Deus faz, fica bom. O que Deus faz é bom. O que Deus faz é bom. E o que o homem faz com o que é bom que Deus faz? O homem estraga. Destrói tudo. Porque no capítulo de número 3, nós temos aqui a apresentação de um personagem, a serpente. Calma, não diga que é Satanás, porque no capítulo 3 ele não é apresentado como diabo, só como serpente. No capítulo 3 ainda nós não temos a biografia completa da serpente. Ela só vai ser dada para nós completamente lá no Apocalipse capítulo 12. Aqui é apresentado um animal astuto, dentro do jardim, que tem propósitos maldosos, malignos, de influência. E você lembra qual é o argumento da serpente? Olha como é a história da humanidade toda no livro do Gênesis. O argumento da serpente é, olha só, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, e de que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente começa com uma pergunta. E é uma pergunta provocadora. Não é assim que Deus disse? Vocês não vão comer de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus tinha dito, irmão? Ele começa com um argumento mentiroso para provocar quanta certeza ela tem do que Deus falou. Irmão, Deus sei não. Agora fala o pregador. A Bíblia é toda. Todos os pecados da Bíblia, todos os pecados da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, todos, é uma repetição do mesmo argumento. Todo pecado se baseia na desconstrução da vontade de Deus. Eu estou bebendo, Deus não te chama para destruir teu corpo se embriagando com algo que vai te prejudicar. Essa é a verdade de Deus. Qual que é a sua? O bebê vai curtir. Deus não te chamou para fumar, usar uma droga, destruir sua vida com algo que vai prejudicar toda a tua existência, a tua família. Deus não te chamou para isso. Mas o que o diabo faz? Ele coloca e desconstrói a verdade que Deus estabeleceu. Mesmo para comer do jardim. Lembra que eu disse que o livro do Gênesis apresenta a história da humanidade sintetizada quase como um resumo? O argumento é o mesmo. Todo mundo pega com o mesmo propósito. Que propósito? Olha só. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não falou de toque, Deus só falou para não comer, mas já está acrescentando. Olha como o diabo está testando ela. Aí Satanás: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha que curioso, irmãos, o que é nos apresentado nesse primeiro livro. A serpente dá certeza na dúvida da Eva. Aonde há dúvida, a serpente entra com a certeza dela. E a certeza dela é um argumento mentiroso, que olha o que ele diz: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Ser igual a Deus? Essa é a proposta? Desculpa, vou chegar atrasado. Eles já são igual a Deus. Sua imagem e semelhança Deus os fez. Caráter igual. Estrutura básica igual. O homem pensa, Deus pensa. O homem toca, Deus toca. A diferença é que Deus não toca com o braço de carne. Deus tem um espírito, Deus é espírito. E ele toca, interage, age. Deus é inteligente. Deus aprende. Deus é sábio. O homem tem estrutura para ser sábio. O homem é espiritual. Deus é espiritual.
O homem ama, tem sentimento. Deus ama, tem sentimento. Semelhança, imagem. Ele já é igual a Deus. Então o que a serpente está falando por trás dessa palavra? Vocês vão ser independentes. Vocês não vão precisar mais de Deus. Vocês vão poder andar com as suas próprias pernas. O problema é que a serpente, com o argumento que se respeitou, ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é dono do que ele criou. Ele é dono do que ele iniciou. Ele é dono do que são dele. A serpente não está propondo igualdade, ela está propondo independência. Em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade, todo pecado é um atentado contra a independência, contra a dependência de Deus. E aí, quando Jesus vem, o que ele faz? Segue-me. Deixa eu ser de novo, seu Senhor. Lá no Éden, você se rebelou. Deixa eu te converter de novo. É a proposta do Evangelho, irmão. A Gênesis, desconstruindo o argumento da serpente. Só para você que talvez não lembre, 1 João 3,8 diz assim: ó, para isso foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, o argumento da serpente. Com isso, o homem peca, desobedece a Deus e é expulso do jardim. Olha o que acontece, ele perde os privilégios da comunhão no jardim do Éden. Porque no Éden, o maior privilégio não é as frutas, o maior privilégio não é colher ou ter o benefício da vida abundante. O maior benefício do Éden é a presença de Deus lá, direta e contínua. Ou seja, ele está num lugar onde ele necessita plena comunhão com Deus. Do lado de fora, ele não tem isso. Como é que ele não tem? Não tem porque no capítulo de número 4, seus filhos estão fazendo um sacrifício, invocando a Deus. Por que não tem sacrifício no Éden? Por que não tem altar no Éden, irmãos? Porque não precisa pedir porque já está lá. Não precisa invocar porque já tem. É ou não é a história da humanidade que perdeu o Éden e continua clamando, invocando Deus para que ele venha? E ele veio. No capítulo 4 temos o primeiro homicídio de um homem para um homem. Porque a primeira morte acontece ainda no Éden. É lá dentro que acontece a primeira morte. Morre um animal. Mas uma vida humana morre no capítulo 4. Um assassinato. O Caim mata o Abel. O primeiro sangue derramado na terra, demonstrando o caminho de degradação que o homem estava seguindo. O capítulo 4 termina com uma declaração trágica. O homem fica, por causa do assassinato, Caim matar o Abel, e Deus o julgar e até ele ir embora, o homem fica 150 anos sem buscar Deus. Até que Sete, terceiro da linhagem, tem um filho chamado Enos. E a partir daí começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, o homem está com medo de Deus quando estava com medo do Éden. Olha que curioso, agora para a gente ir passeando pelo Gênesis e partir para o próximo. Essa narrativa que eu acabei de apresentar vai se repetir várias vezes. O homem sendo privilegiado pela graça de Deus, pela bênção de Deus, e perdendo ela pelo pecado. Você quer ver outro exemplo? Logo na frente vai ter uma arca. Deus vai chamar um homem chamado Noé e vai mandar construir um barco. E o barco é uma manifestação da graça de Deus, porque Deus não escolheu quem entrar lá dentro, deixou a porta aberta. Quem crê, entra. Quem crê, entra. Isso é graça. Desculpa os calvinistas, mas não elegeu ninguém para entrar lá dentro. Deixou a porta aberta e entrava quem quisesse. E o que aconteceu? Entrou, foi agraciado. A arca é plena, a arca da plena vontade de Deus. É um verdadeiro Éden flutuante. Tá, pastor, tudo perfeito. Só que assim que a água desceu e a arca abriu, o homem vai cair de novo no jardim. Não lembra? O Noé planta uma vinha, um jardim, enche a cara, seu filho peca, Noé está embriagado, o homem cai de novo no jardim. Repetindo o ciclo da pecaminosidade. O livro do Gênesis, de forma bem resumida, se divide em duas partes. Capítulo 1, capítulo 11, essa narrativa do homem na sua degradação pecaminosa, se corrompendo e piorando cada vez mais. Nós temos a Torre de Babel, uma verdadeira revolta, uma verdadeira rebelião dos homens contra Deus. Os homens se reúnem em cidades, estão reunidos em cidades, eles querem construir uma grande arca e tem um propósito. Uma torre, perdão, obrigado. Uma torre que chega até os céus. Para quê? Para se o dilúvio vier, não afogar de novo. Nós não queremos o juízo de Deus, nós queremos ter controle sobre a nossa independência.
O mesmo argumento da serpente. A história está se repetindo. Não precisa se manifestar. Se pecou hoje, você deu a culpa da serpente. Se eu pequei hoje, João diz que não peca é mentiroso, pecou 2 vezes. Nós sempre seguimos o exemplo da serpente. Isso aqui vale uma consideração. O livro do Gênesis não demonstra só um ciclo pecaminoso da história da humanidade, uma repetição de quedas. No capítulo 11, nós temos a repetição de graça. Porque o Deus que chamou Noé, o escolheu, vai chamar um homem lá da terra de Ur dos Caldeus, o tal de Abrão, de forma totalmente aleatória. Não, do ponto de vista humano, não tem uma razão que Abrão deveria ser escolhido. Um fazedor de ídolos, um homem bem sucedido, que ia dar uma grana boa, viver a sua vida e nada mais do que isso. Deus o chama na tenda, com a proposta. Qual que é a proposta? Ser igreja. Você está louco? Não tem igreja no Antigo Testamento, não. O que é igreja? Eclésia, chamados para fora. Sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Mas antes de tudo, sai da tenda, dá uma olhadinha nas estrelas, dá uma olhadinha na areia, porque o meu chamado está fora. A partir do capítulo 11 começa a trajetória do patriarca Abraão, até se tornar o Abraão. Então Deus mostra a sua graça sendo repetidamente ofertada, porque Ele diz que todas as famílias da terra serão abençoadas através de um homem. Abraão morreu, mas Deus está falando da sua descendência. E por que Deus está falando isso? Porque eu de propósito pulei um versículo para conectar ele nesse centro da graça. O versículo mais importante do Antigo Testamento. Gênesis 3,15. Quando Deus disse: olha, serpente, vocês, quem está confeccionando o gênero não sabe quem é, mas nós sabemos. Satanás, a descendência da mulher, vai vir um que vai esmagar a sua cabeça. Vem um da descendência. Aí no capítulo 11, Deus começa a descendência. Ela não é uma insistente redenção. Ela não é Deus insistindo, não está insistindo. Ela não é o plano, a trajetória da humanidade todinha apresentada para nós no primeiro livro da Bíblia. Observa as riquezas que nos são apresentadas em cada um desses elementos, em cada um desses pontos. Deus está dando para nós um desenho do seu insistente amor por nós, homens. Ao chamar Abraão no capítulo de número 11, e o levando até o capítulo 25, e contrariando a expectativa biológica, que era a sua possibilidade de ser pai, Deus o faz ser pai. E nasce uma criança, o Isaac. Para quem não se lembra, no capítulo 11 ao 25, Abraão tropeça várias vezes. 2 vezes pelo menos ele mente. Como ele perdeu a mulher. Tudo pelo casamento. E ele não tropeça só no das. O pessoal não piadinha. Tem maldade. Abraão, perdoa. Mas esses outros 14 capítulos do livro do Gênesis, nós não temos uma trajetória irretocável. Abraão tropeça e tropeça bastante. Tropeça, falha, erra, duvida. Porque Ismael só existe por causa da dúvida. Ismael só existe por causa da dúvida. E calma. Mas Deus abençoou Ismael. Abençoou mesmo. Deus liberou a palavra para ele. Mas é para ele. A verdade é que ali foi um momento de precipitação do Abraão. Mas no capítulo 25, a partir do capítulo 25, nós temos o iniciar, digamos assim, o amadurecer da história do filho dele, Isaac. O segundo agora. Ok, Deus transporta a promessa da descendência. Vai até o capítulo 26, para no 27 nós temos apresentar o Jacó. O Jacó, que significa aquele que agarra. Alguns traduzem assim como enganador. Mas a palavra precisa é aquele que agarra, aquele que toma. Um homem abrupto. E ele fez isso muitas vezes. Como lutou até com anjo. Mas foi anjo mesmo? Que ele lutou com anjo?
gostaria de dizer, irmão, o fato é que esse ser que lutou com Jacó, lutou como homem, feio como anjo, e abençoou como Deus. Esse é o critério de analisar quem foi que se manifestou. A teologia responde: Deus foi minha. A manifestação de Deus sem dizer que era o Deus verdadeiro. Mas aí fica o seu critério de analisar isso. Essa terceira linhagem de Jacó vai ter 12 filhos. Dos seus 12 filhos, eles vão formar as 12 tribos de Israel. Agora, partindo do seu patriarcal, família, para começar a solidificar uma nação. E sendo um deles, uma porta de preservação. Tem o José, que eu já mencionei. José é o preservador. É através dele que toda a família é preservada da seca dos 7 anos, da crise econômica que todo mundo passou naquela época. E ele preserva, e fica muito claro nas palavras do próprio José, quando encontra com seus irmãos: Deus converteu o mal em bênção. Deus transferiu aquilo que vocês eram para mal para mim, em bênção para todo mundo. Ou seja, o sacrifício de um em benefício de outros. Olha o plano, continua insistentemente a graça de Deus. O Gênesis vai terminar uma série de bênçãos, mais precisamente 12 bênçãos são liberadas, e todas são proféticas, inclusive bênçãos que transcendem, elas são atemporais. Olha só para você ter uma ideia: quando Jacó se pronuncia sobre a tribo de Dan, dizendo que eles são como serpente no caminho, aqui mostra um aspecto corruptível da tribo de Dan. Para quem não sabe, quando a tribo de Dan entrou na terra de Israel séculos depois, e houve a primeira diáspora, quando os assírios invadiram a terra e espalharam o povo, a tribo de Dan foi lá para o extremo norte. Ficou na divisa no Monte Hermon. Monte Hermon, no limite norte de Israel. E eles partiram para outra banda e continuaram subindo. E alguns historiadores argumentam que eles hoje representam boa parte da população da Dinamarca. Quem você tirou isso, pastor? Pelo nome do país: Dinamarca, também marca de Dan. De onde alguns escatológicos ou estudiosos das escrituras que tem a profecia dizem que virá o anticristo. Isso é uma possibilidade, não é uma afirmação absoluta, para alguns estudiosos. Professor, dentro dessa informação que o senhor acabou de citar, quando a gente olha para Gênesis, toda essa trajetória, assim, claro que é difícil pontuar, mas toda essa trajetória de Gênesis, ela se passa por geolocalização exatamente aonde? Geograficamente, numa região chamada Crescente Fértil. Não temos mais aqui. Vou tentar ilustrar por aqui. Imagina minha mão aqui, ó. Minha mão é Israel, bem norte de Israel hoje. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo, tá bom? Faixa de Gaza. Tá estranho, vou fazer assim? Tá. Ó, Israel aqui. O território onde essa história está desenrolando, ela começa aqui em cima. O está aqui em cima, chamado de Crescente Fértil. Na época não existia o Iraque, que é a Babilônia. Não existiam os países do Oriente que hoje teriam. Esse é um território da Mesopotâmia. Essa região aqui era a mais próspera que tinha, que Abraão vivia. Deus está trazendo o povo para o deserto, porque a terra de Israel era pura terra seca. Só que Deus fala: uma terra que manda leite e mel. Deus não disse uma terra que tem leite e mel, mas que emana, ou seja, brota, tem algo escondido debaixo da terra. Tudo isso se diz. Não tem um mapa aqui, fica estranho fazer cálculo, né? Mas dá para entender. Esse território do Oriente aqui, ao lado de Israel, é uma terra extremamente rica debaixo da terra. E é aqui que se desenrola toda a história inicial da humanidade. Olha que curioso. Lembra dos filhos de Noé? Quem cansa aí no café? Eles vão se espalhar fazendo quase uma cruz para conquistar território, povoar. Aí nós temos os Cuxitas que estão na África, temos os Cananitas que estão para baixo do território de Israel, e assim por diante, dominando todo esse território aqui, o que a gente chama hoje de Oriente Médio. Eu sei que é horrível você fazer com a mão, mas eu quis ficar assim. Até na minha sala lá na escola, eu negociei um mapa, um aluno tomou um mapa. Só que quando colocou lá, ficou ruim na moldura, ficou horrível.
quem sabe, uma tela virtual que o pessoal tem nos filmes. Mas deu para entender mais ou menos? Uma coisa que eu recomendo que vocês façam, ó, isso aqui é precioso. Mapa da Bíblia de vocês. Você costuma olhar o mapa da Bíblia de vocês? Irmãos, às vezes eu estou no púlpito para pregar e eu estou lendo os mapas. Outro dia eu estava no púlpito da minha igreja, eu ia pregar. Eu vi o mapa, comecei a desenhar no mapa, pulando essas coisas, preencher os quadradinhos, sabe? Eu comecei a fazer assim, eu não vi o mapa. Você está destruindo a Bíblia? Não, estou fazendo uma coisa direitinho. Eu isso que é direitinho. Por quê? Porque os mapas são ótimos para você entender. Olha aqui, ó. Mundo do Antigo Testamento. Aqui você pode localizar a posição geográfica, tá? Eu pensei que você ia fazer uma pergunta mais difícil. Não, tem mais uma. Tem mais uma. Não faça agora, que eu já ia falar, não fez, eu ia fazer, não faça assim. Não, acho que é mais difícil. É que não está na Bíblia exatamente. Vixe, Quando nós falamos de Gênesis, na verdade, assim, isso eu tenho certeza que tem na cabeça de todo mundo, né? Porque historicamente a gente consegue ver, né, arqueologicamente, a gente consegue ver descobertas de dinossauros e tudo mais. Aonde se encaixa isso na Bíblia? A existência dos dinossauros? O dia da dinossauro. Irmãos, para vocês que são mais novos aqui, vocês são bem novos. Eu também não sou tão velho assim, mas meus professores eram bem mais velhos. E eles foram chacota por muitos anos. Quando o crente falava assim, quando a gente falava que não existia dinossauro, porque os crentes antigos falavam que não existia, tá? Sim. Os crentes antigos falavam teologicamente que não existia. Ah, pastor, e o Belmonte lá no livro de Jó, como é que não pode existir? Assim, não, essa nível teológico naquela época, né? Passava que nem ele. Quer dizer que hoje a teologia prova que existiram. E tem algum problema com isso? Claro que não, irmãos. O que a biologia, minha irmã mais velha é bióloga, o que a biologia nos coopera na compreensão disso? É que as espécies elas têm um desenvolvimento natural chamado desenvolvimento geográfico. Então, possivelmente, a região do Crescente Fértil tinha muitos dinossauros sim. Mas só não são achados, inclusive são achados em Minas. Em Minas foi achado dinossauro aqui no Brasil. Lá não são achados tantos. Por que não? Provavelmente morreram no dilúvio. Mas algum foi preservado para depois, porque os arqueólogos dizem que tem posterior ao dilúvio, pelo estudo da datação. Só para contextualizar, o dilúvio, biblicamente, ele aconteceu por volta de 1400 a.C. Então, a arqueologia tem ossadas posteriores a isso. Como é que explica, pastor? Onde é que esses dinossauros couberam na arca? Isso é muito simples de explicar. Filhotes. Estavam em filhotes. Muitos dos animais que foram preservados estavam em forma de filhotes. Não era em forma adulta. Então fica fácil preservar assim, né, querido? Então hoje não tem nenhuma contradição com relação à existência dos dinossauros. Porque existem muitas espécies e não existem mais. Por exemplo, olha, se eu não tiver enganado, eu vou falar um nome, espero que esteja certo. Estava lendo sobre isso. Tem uma arara chamada arara azul, que está em extinção. Ela, no Brasil, ela teve já. Parece que não tem mais. Ela tem fora do Brasil. E ela é uma ave de tropical. Se ela deixar de existir, tem foto dela, tem os livros, tem tudo. Só que naquela época não tinha registro fotográfico, né? Mas eu tenho muita dificuldade em compreender a preservação dos dinossauros após o dilúvio. Tá bem fácil isso. Agora, vocês me perguntaram, já que perguntou dos dinossauros? Por que Deus havia de criar animais tão grotescos? Irmãos, isso não tem nada demais isso. Você já viu o hipopótamo como é feio? Você nunca questionou o hipopótamo, quando são o dinossauro escandaliza. Isso é um preconceito, viu? Isso aí a gente tem que lembrar isso aí. Fala que eu estou preconceito do bichinho. Fala. Nós tivemos uma palestra aqui do. Não sei se ele é pastor, do Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, professor físico também. Isso, trabalha na NASA. Segundo ele, após o dilúvio, teve sim ainda alguns indícios em frente a dinossauros. É que ele falou na época, aqui já faz um tempo, ele até mostrou dentro da Bíblia, mas não que falava dinossauro.
Não, você vai falar do Belmonte, Isso, ele vai falar de. É porque assim, essa palavra de dinossauro é nova. Isso. Não existe. Não tem como você usar uma palavra para uma coisa velha, uma palavra que é nova. Aí você buga, né? Porque você fala, "Não, essa palavra não é usada." Como se eu chegar assim, o que é tablet na época de Jesus? Aí não um conflito com isso não. Mas só para complementar que ele deu a tese. Ele já fala isso aqui? Já fala isso aqui, mas já faz uns 10 anos atrás. Tem Aí um ele chegou nessa pastor, conclusão. tem um outro pastor que ele é até protocolo. Ele é presbiteriano, se eu não me engano. Ai, como é o nome dele, Deus? Esqueci o nome dele agora. Ele é muito bom. Só que ele é especializado no desenvolvimento da química dos animais. A área dele é química. Ele é bom demais. Para quem gosta dessa parte biológica, recomendo. Ô, professor, não está aqui na Bíblia, né? Mas assim. Hoje o povo está aqui no Mas assim, quando fala que a serpente conversou com a Eva, isso é uma metáfora? Porque assim, a gente sabe que o diabo é espírito também, né? Então, assim como Deus conversou, o diabo usou a serpente, como que seria, na sua visão, essa fala? Uma fala espiritual? Não, para mim era literal. Não? Por quê? Olha a descrição do texto. E a serpente era mais astuta que os outros animais. Quem está descrevendo isso é Moisés, com base nos relatos que ele ouviu de tradição oral. Não estava lá, não. Então tem muita tradição oral. E Deus aí, por sua revelação, fechando a revelação bíblica. Mas ele ouviu muitas dessas revelações. Em nenhum momento é dado uma manifestação metafísica, sobrenatural. Parece algo natural, espontâneo, comum. Aí surgiam as teorias doidas. O Benihim dizia que os animais do jardim falavam. Mas ali não há dúvida alguma. No livro do Gênesis capítulo 12, é nos apresenta essa serpente como o diabo, Satanás. Então, pastor, como é que ela falou? Ela possuiu a serpente ou se materializou como uma tal? E isso é mais simples de responder ainda. Ao meu ver, não há dúvida alguma, ela se materializou como um animal. Por que ela fez isso? Porque a sentença que Deus deu foi qual? Você vai comer pó, não vai? Deus sentenciou todas as serpentes a comerem pó, irmão? Todas as serpentes comem pó? Não, irmão. Não faz parte da dieta das serpentes. Então Deus estava falando com quem estava ali. Ah, pastor, então o diabo come pó? Nunca pensou nisso? Você sabe como é que é a palavra pó em hebraico? Ifar. São 3 letras. Ai, P e Resh. Ai, P e Resh. Ifar. Essa palavra significa 3 coisas. As 3 letras significam boca, cabeça e olhos. Sabe o que Deus está dizendo ali? Ô serpente, você só vai conseguir com o homem ver do que ele vê, do que ele fala, do que ele pensa. É a única forma de você conseguir atingir isso. Deus está dizendo isso para a serpente para dar carta para ela, não para dar para você. É para você vigiar o que você fala, o que você pensa, o que você vê. A dica não é para a serpente, é para você. Essa estava pregada comigo na igreja, não está? Faz parte do meu curso de batalha espiritual. Eu falo sobre isso no curso de batalha espiritual. As zonas de ataque. Essa situação, ela comer um pó, não é pelo fato dela ter que rastejar, ela está sempre em contato com o pó, né? Porque ela está com a cara no pó, tem o pó, acho que é sobre isso. Tem serpente? É cada loucura. Tem serpente que voa. Então, mas ela Tem serpente que voa, tem serpente que pula. então, mas Só chegar na sala. ela está sempre em contato com o pó, a cara dela sempre puxa. Então, porque se eles for falar isso como se fosse um decreto para a espécie das serpentes, todos teriam que rastejar e se alimentar do pó. Ele fala de comer, ele fala de se beneficiar, alimentar do pó. E por que Deus haveria de sentenciar a serpente, sendo que aqui está agindo dentro do diabo? Porque tem um simplicidade, mas quando a gente fala chicoteia, eu era criança, Tem serpente que voa, ela tem pulava serpente no que voa. chão e sai correndo. Tem serpente que não anda, não rasteja, pula. Você fala assim, porque Deus não estava dando uma sentença no capítulo 3 do livro do Gênesis para a espécie animal.
mas para aquela entidade que estava usufruindo da imagem do animal. Por isso que ele é apresentado no Apocalipse como o dragão, a antiga serpente. Percebeu a diferença? Então Deus fala assim, quem fez um pecar foi a cobrinha, mata essa doida. Então Deus sentenciou a entidade, o diabo, que estava operando ali na serpente. Isso é apresentado no Gênesis, está no Apocalipse, tá bom? E o dragão existiu? Quem? O dragão? O dragão? E até hoje, dragão de Komodo. Fica ligado, vira Pedro 5,8. Não, o dragão de Komodo tem, mas tem a É visão engraçado daquele. que, do ponto de vista do desenvolvimento animal, comparativo, tá? Comparando com o outro, a serpente, o dragão está um passo à frente da serpente. O dragão é uma serpente em condições favorecidas. Alguém que progrediu. O pastor está falando da teoria da evolução? Não, estou falando de um animal que é próximo do outro, mas que tem benefício, tem vantagens. Isso fala muito da própria estratégia do diabo. O diabo, ao longo da história, ele está aperfeiçoando suas estratégias. O dragão mostra a sua fúria. E Jesus fala sobre isso. Ele tem grande ordem, porque sabe que tem pouco tempo. Então é uma figura representativa do seu ódio, do seu ímpeto. Essa fala da estratégia do diabo, antigamente a gente via as pessoas endemoniadas, né? Endemoniadas mesmo. E hoje em dia, a gente não vê mais as pessoas endemoniadas. A minha pergunta é, será que o diabo mudou a estratégia dele? Ou será que a gente não tem a comunhão plena com Deus a ponto de você chegar num lugar e ele ter que se manifestar e sair daquelas vidas? Quer ver? O pessoal do São Nicolau respondeu essa? Vocês sabem. Eu ministrei um simpósio lá de 5 dias. E uma dessas perguntas, essa pergunta, você não estava lá não. Teu pai estava no dia. Seu pai e sua mãe tiveram um dia lá. Mas essa pergunta sobre por que nós não temos tantas manifestações diabólicas, literais, assim, visíveis, né? Pessoas endemoniadas. Eu não sei aqui. Isso aqui não é certo. A igreja de você, a igreja de você. Mas hoje não é comum você encontrar em todo mundo, inclusive libertação. Por que o diabo não se manifesta? O diabo não se manifesta. Se depender dele, não vai se manifestar nunca. A questão é que nós não estamos mais incomodando o diabo. Eu vou dizer nada. As nossas pregações são passivas, não são mais de ataque. Nossas orações não são de guerra. Nós temos que aprender a orar como a Bíblia nos ensina a orar, oração de guerra. Como o meu livro, Intercessão. Brincadeiras à parte. É verdade. Nós somos muito passivos. Olha, eu vou fechar esse assunto rapidamente, eu vou passar do horário, eu quero ver se eu faço outro ainda. Mas, ó, meu pai pastor, ele estava numa igreja, depois de pregar, a cantora convidada da igreja, convidada para cantar, né? Cantora. Meu pai está orando aqui para uma pessoa pedir oração, o cantor está aqui do lado. Meu pai está orando aqui. Meu pai é idoso, tá? Meu pai está numa idade bem avançada. Mas ele estava orando aqui pela pessoa, ele começou a repreender o inimigo aqui. A cantora foi endemoniada ali. Quando ele viu aquilo, o que ele pensou? Não, você já é exploração. Quando ele foi expulsado da endemoniada, a mulher foi endemoniada. O pastor da igreja falou: não, mas não, pastor. Ela é a convidada. Deixa ela ir embora assim. Mandou ela embora para casa endemoniada. Porque expulsar dela, já tinha acabado o culto, irmão. Mas se aquele povo ficou começando no final, ele ficou com vergonha de alguém perceber que o pai estava expulsando o demônio da mulher, porque ela era convidada. Ou seja, as pessoas lidam de uma forma meio assustadora, né? Porque, bom, eu não estou julgando ela, eu sabe, Deus está sabendo dela, sabe do Senhor, mas sei lá o que aconteceu, que vida que ela eu sei. Também não quero mexer nisso, mas ela só tem libertação. Então, minha resposta é: precisamos incomodar mais ele. Eu acho que esse ponto, nossos olhos espirituais estão mais fechados, sabe? Para ver essas coisas. A sua falta de impacto, porque a gente se prepara mais, a gente percebe mais. Os olhos abertos é a percepção, discernimento. Discernimento espiritual. A gente tem pouco. Está faltando muito discernimento espiritual. É isso que eu bato muito quando eu falo sobre batalha espiritual. A gente tem que começar a buscar mais discernimento espiritual. Para não ser enganado. Inclusive da igreja. Verdade.
Nesse curso aqui eu falo sobre 4 campos de batalha, agora eu estou falando sobre 7. Porque você tem mais 3 no último livro agora, porque a gente tem que começar a discernir as coisas de uma forma diferente. Mas isso não é nosso assunto. Se quiser, a gente marca um trabalho desse, quem sabe um dia. Tá bom. Se você se interessa sobre esse assunto, não vender peixe não. Se você não quiser, tem vídeos na internet também. Mas eu tenho um curso sobre isso, que é vendido na Hotmart. Intercessão, libertação e batalha espiritual. Abrange os 3 pontos. Êxodo. Depois do livro do Gênesis, temos o livro do Êxodo. O livro do Êxodo tem um contexto histórico a partir de um ambiente inicial, o Egito. O Egito é um ambiente onde a coisa começa a ser desenrolada. Por quê? Porque, para quem não se lembra, o livro do Gênesis termina com o povo adentrando o Egito, a convite de José. E eles vão viver ali no sul do Egito, um pouco afastado do polo principal, na capital, onde o rei mandava. Estão numa cidade do interior, mas estão vivendo ali. Só que a Bíblia nos apresenta no capítulo 1 uma mudança política. O faraó que conhecia José morreu, e o próximo faz uma análise sociológica. Ele percebe que os hebreus estão crescendo em quantidade. E ele tem medo de haver uma rebelião de domínio, uma tomada de poder. Olha, isso é bem interessante. A cultura egípcia ajuda muito a gente a compreender que a cultura egípcia é uma cultura de muita mistura. Tinham muitos faraós negros, por exemplo. Só que os egípcios originalmente não eram negros. Eles estavam mais capazes, claro, do que para negro. Como é que teve faraó negro? Tiveram faraós negros porque existiam exatamente em alguns momentos da história povos, principalmente etíopes, povos da África, que vinham para dentro do Egito, cresciam e tomavam o Egito. Então havia histórico já. Você sabia, os hebreus vão crescer e vão tomar a gente. E aí eles subjugam o povo. E no capítulo 1 é bem gritante a forma de maus tratos que eles lidam com o povo. Eles maltratam o povo. O povo é colocado num regime de escravidão dolorosa, terrível, ao ponto de que os próprios sábios, os profetas do Egito, anunciavam a vinda de um libertador, alguém que iria ser instrumento de libertação daquele povo. Os egípcios, pensando nisso, determinam a morte dos primogênitos, dos meninos. Morre todo mundo, um monte de menino morre. Exceto Moisés. Agora a gente vê. Na Bíblia, essa parte que eles Morre os meninos? Na parte que, nessa parte que eles prevê a vinda de um libertador, os profetas do Egito. Eu vou acrescentar aí, agora eu vou te responder essa pergunta com 2 contextos. O bíblico, que mostra a preocupação deles em matar. Por que mata os meninos? Por que não deixa de nascer e faz deles escravos para ter mais mão de obra? Por que matar os meninos? Porque aí quem responde isso é Flávio José, história dos hebreus, dizendo que eles tinham a preocupação, inclusive, com relação à vinda de um Salvador para eles. Então, eu tenho aqui uma ação deles na Bíblia, em um contexto extra-bíblico que reforça o que eles fizeram. Ou seja, eles não estão agindo só por uma questão política, porque ter mão de obra masculina era até melhor, porque ia ter mais mão de obra para construir, para ser escravo. Mas eles querem ter domínio sobre essa possibilidade de um libertador. E o libertador vai estar dentro do palácio. O livro do Êxodo, ele apresenta algumas contradições no seu início. Quais são as contradições? Não são contradições históricas, não. Contradições provocadas por Deus. Porque Moisés nasce sem nome. Ninguém deu nome para ele, o anônimo. E ele está sendo preservado para não morrer. 5 minutos depois que ele é guardado às margens do Nilo, dentro do Nilo. Historinha lá do desenho, lá que ele vai navegando, mas não. É às margens. E olha que interessante, aonde é que ele é colocado? Ele é colocado no meio dos juncos, que eram as folhas usadas pelos papiros. O homem da palavra, o homem da lei, o homem da revelação do Sinai, nasceu, foi preservado no meio da folha que ia ser usada no papiro. Curioso, né? Ali ele é preservado, mas ele é achado. A princesa encontra. Mas olha que curiosa contradição. Em um dado momento ele é perseguido pelo Egito. 5 minutos depois ele é guardado pelo Egito. 5 minutos ele vai morrer se ele for encontrado. 5 depois ele é amado pelo Egito.
E aí começa a sua trajetória. O livro do Êxodo vai nos apresentar os 40, 40, 40. 40. Os 40 anos que ele vive no Egito inicialmente. Depois os 40 anos que ele vai viver lá no Egito, no seu sogro. Depois os 40 anos que ele vai liderar o povo na marcha pelo deserto. E o que isso vai nos apresentar? Nos primeiros 40 anos, Moisés ele é adestrado em toda a seita do Egito. No capítulo 11 do livro de Hebreus, nos apresenta que Moisés ele tem de toda a glória do Egito e ele despreza essa glória, por causa da vocação de Deus, por causa do propósito de Deus. Mas durante 40 anos ele foi apresentado a toda a glória do Egito. Moisés tinha toda a condição de desfrutar de todos os benesses do Egito, da nobreza. Mas bastou o capítulo 3, a sarça que não se consome, para mudar toda a percepção da vida desse homem. E agora uma pergunta curiosa para nós refletirmos. No capítulo 3, nós temos o povo clamando, e o povo está clamando há décadas por libertação, porque está sendo oprimido no Egito, há décadas, há séculos. Geração por geração está clamando por libertação, e eles estão sendo torturados no Egito como escravos. Nesse ambiente, levantam Moisés, e dentro do palácio, 40 anos para dentro, depois ele mata o egípcio, ele sai do Egito fugido, vai parar na casa de Jetro, sacerdote do Deus Altíssimo, aonde ele vai ter mais 40 anos de desenvolvimento ali, com um contexto de formação para liderar. Só que tem um detalhe no capítulo 3. Detalhe, pastor. A região do Horebe, onde ele vivia a sarça, não é lugar para você levar a ovelha para o pasto, porque não tem pasto, é terra seca. Por que ele desce para a península lá embaixo, no Sinai, lá embaixo, para levar as ovelhas lá para baixo, sendo que lá não tem pasto? Moisés está em Horebe, que era considerado, inclusive por Jetro, como um monte de Deus. O homem que conhecia muitos deuses do Egito, os 10, que eram os 10 principais, inclusive o próprio faraó era uma divindade, agora está no deserto procurando um monte de Deus. O que ele encontra? Deus que se manifesta no meio de uma sarça que não se consome. E aí estamos aqui, a base do livro do Gênesis. Deus chegando para ele dizendo: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e eu desci para ajudar. Deus não mandou Moisés, Deus chamou Moisés para acompanhar Deus. Ali não é Deus chamando: vai Moisés, desce comigo Moisés, porque eu vou lá libertar, você vai comigo. Tem alguns detalhes aqui no texto, no capítulo 3, que vão mostrar a dimensão dessa chamada, no capítulo 3 do livro do Gênesis. Quais são esses detalhes? Primeiro, a revelação do nome de Deus. Senhor, quem é que eu vou dizer que é que me enviou? Eu sou o que sou. Yahweh, Yasher, Yahweh. Eu sou o que sou. Por que essa resposta tão vazia, de certa forma? Eu sou o que sou. Porque todas as divindades do Egito eram alguma coisa. Tinha divindade que era do Egito, tinha divindade que era dos animais, tinha divindade que era do sol. Todas as divindades eram alguma coisa. Aí Deus se apresenta com aquele que é o sou o que sou, por cima de todos que são. Pastor, mas a resposta é só para o Egito? A resposta também é para os hebreus, porque eles têm ali uma fé no Deus invisível, que para eles abandonou eles no Egito. Eles estão pedindo libertação, mas eles não estão encontrando. Só para você lembrar, quando Josué nasce, ele nasce com o nome de Oséias. O nome dele é Oséias, quando nasce. E ele foi criado por Josué, que iria se tornar o sucessor de Moisés. Ele é um impetuoso revoltado. Ele tem uma revolta. Você vê nisso, presente nisso, no próprio nome dele. Porque de Oséias para Josué, salva. Deus salva. É um clamor, é quase que um brado de desespero. Salva! E o nome dele já é um ato profético de desejo de libertação. Esse homem de Moisés se torna um dos maiores ícones de toda a história dos hebreus, de toda a história do povo de Israel. Moisés se torna o maior. O profeta dos profetas para eles. Só será substituído pelo Messias, que ele mesmo diz: virá um maior do que eu aí. Esse aí tem que ver. Esse eles vão guardar. Mas dele, antes, depois dele, só eu.
Elias, com todo respeito, tá? Moisés é um cara. Quando você vê um judeu falando de Moisés, ele enche a boca. Ele era o homem mais maravilhoso da terra. Por que é isso? Porque ele subia na casa de Deus e voltava com Deus determinado. O livro de Deus apresenta um homem de grande intimidade com Deus, não perfeito, mas de grande intimidade com Deus, que vai liderar o povo, que vai ser instrumento de intermediação da revelação de Deus para o povo. Esse é o Moisés, o Moshe, o homem que Deus designou para estar à frente do povo. Moisés vai conduzir o povo pelo deserto por 40 anos e não vai entrar na terra prometida? Vai, mas não ali, vai entrar lá na frente. Mas ali não é, no Êxodo, ele não é. A ele é dado as revelações da lei, os 613 mandamentos. A ele é dado as festas judaicas, todas as 7, as 3 principais. A ele é dado todo o tabernáculo e é mostrado para ele toda a glória de Deus no Monte Sinai. O que ele viu? Nós não sabemos, irmãos. Nós não temos como descrever o que ele viu. Por quê? Porque ele viu a glória de Deus. Olha como a Bíblia descreve no capítulo 33 do livro do Êxodo, que é assim o ápice. Moisés, no capítulo 32, para quem não se lembra, ele está descendo do Monte Sinai com as pedras dos 10 mandamentos. Quando ele vê o povo está servindo um bezerro de ouro, Moisés fica irado. E ele quebra o que Deus escreveu. Tu consegue imaginar um homem que quebrou uma coisa que não é dele? É de Deus. E Deus não pune ele, só você não escreve outra. Só faz outra. É para matar Moisés. Ele quebrou as tábuas. E olha que interessante. Quando ele quebra as tábuas, as placas de pedra, ele manda matar todo mundo. Só que se é uma virada, capítulo 33, que é o. Vou encerrar agora. É o grande ápice do livro do Êxodo, que é o livro da comunhão. No capítulo 3, Deus se revelou na sarça, chamando Moisés: sai da tenda, tira a sandália dos pés e vem. No 33, não é Deus que vai chamar Moisés, é Moisés que vai chamar Deus. Porque a Bíblia diz que Deus fala que não vai andar mais no meio do povo. Ele fala: você não vai mais no meio da gente? Esquece, não quer sair daqui não. Mas o que Moisés faz? Ele pega a tenda dele, ele tinha uma tenda, a mesma tenda do capítulo 3. Ele sai do meio do povo, porque o povo pecou, e Deus não vai descer no meio do povo por causa do pecado. Moisés pega a tenda dele, sai do meio do povo, monta a tenda fora do arraial do povo. Quando ele entra, capítulo 33 mesmo, ele entra dentro da tenda e espera. De repente, do céu vem uma nuvem. E o texto diz que Deus está dentro da nuvem. A nuvem para na porta da tenda, é o governo de Deus. Deus sai da nuvem para dentro da tenda. E diz o texto que Deus fala como quem fala com qualquer amigo. A tenda está fechada. O povo está vendo lá de fora. Sabe o que eles fazem? Quando eles veem o que está acontecendo, eles percebem a manifestação dentro da tenda. Só está Moisés lá dentro. E a tenda dele, a propósito, essa tenda da congregação, uma tenda pequenininha. Era uma tenda de pastor, só cabia uma pessoa. Deus entrou na tenda e só cabia um e fez para caber 2. Quando o povo percebe lá de fora, sabe o que a Bíblia diz? Todos saem para fora das suas tendas, vendo que Moisés está vivendo lá dentro, se dobram. Para Moisés, não, porque Deus se revelou na tenda. O ápice do livro do Êxodo é a revelação de Deus, mostrando para Moisés o que ele mostrou para nenhum homem. A tenda de Moisés era o jardim do Adão. Olha a graça insistindo. Por que Deus veio? Porque um homem tinha uma tenda de comunhão com Deus. No da palavra de todos os dias. Problema que eu vou correr mais na próxima aulas. Eu vou falar de Levíticos, Números, Deuteronômio, depois eu vou ler uma pena 9 e 5. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Jesus amado, que aflição agora. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Dá uma notícia boa? Opa! Como é que é a dinâmica do curso? Pelo menos é até agora. Assistiu a aula presencial e a sessão a aula online, certo? Vocês administraram a assistir aula. Não vai ser mais assim. Vocês vão ter aula online toda segunda-feira, quando tiver aula. Então acabou, você vai dar, essa segunda não tem nada para fazer. Não, você vai ter uma aula online para assistir. Então, segunda não teve aula presencial, tem aula online para assistir. Então, fecha as segundas-feiras para você. E ó, na aula online, dá para entregar muito mais conteúdo. Por quê? Porque ninguém faz pergunta.
Isso é para você. Tirando, opa, exceção, né? Porque os alunos mandam para mim depois. Assistir a aula fica mandando as perguntas, eu respondo, não tem problema. Mas na aula não tem, eu não tenho plateia na aula. Eu só tenho são pouquíssimas que eu tenho aluno presente, tem uma matéria que é aluno presente. Você vai ouvir alguém fazendo perguntas, ele não aparece na câmera, não aparece a voz. Professor, isso aqui, mas a maioria não tem. Aqui tem as aulas que tem uns privilegiados que estão ali, e eles mais especializados na universidade. Você que inventou.